Onde está a literatura, o cinema? No século XVIII as pessoas permaneciam horas lendo. Claro, eram aqueles de classe média, letrados, que tinham meio de sustento, que portanto tinham acesso a livros que custavam muito caro. Mas as pessoas conseguiam ler obras imensas, como Dom Quixote. Também, na metade do século XX, nós tivemos épicos no cinema. Ben-Hur, 4 horas de duração. E a humanidade assistia e gostava. Com o tempo isso foi diminuindo, tanto o tamanho dos livros quanto dos filmes. Por que isso aconteceu? Porque o nosso tempo foi dividido com outros entretenimentos. Nós nos interessamos por outras coisas. E nós convencionamos que um bom filme tem 90 minutos, que uma música boa que é transmitida em rádio tem em torno de 3 minutos e meio, e não mais 1 hora de duração, como uma música clássica, que um livro que nós lemos em geral tem 120, 160 páginas. Grandes livros a gente até diz que lemos, normalmente até metade. Porque existe muita informação à nossa volta. Mas com a internet isso se fragmentou. Nós temos lido cada vez menos, mas temos variado o número de assuntos. Temos visto filmes menores, curtas de até 10 minutos, temos conversado menos, 120, 160, 540 caracteres. E a nossa capacidade de dispersão, aumentou barbaramente. O que para um ser humano é muito fácil, porque nós somos dispersos naturalmente. Agora, nós permanecemos horas consumindo esse conteúdo ininterruptamente nos computadores que estão à nossa frente. O que vai mudar de agora para diante? Nós não sabemos. O meio é a mensagem, dizia Marshall McLuhan. Pois é, se o meio é a mensagem, é o meio de comunicação que vai definir a forma como nós vamos se relacionar no futuro. Afinal de contas, agora, pelas redes sociais, nós conseguimos conversar com um amigo que está em Tóquio, em Laos, em Hong Kong. Só não conversamos com alguém que está na Coreia do Norte porque a internet não é tão livre lá quanto nós desejamos. Bom, mas o que importa é que a nossa capacidade de concentração, de interesse sobre o meio de comunicação, seja ele audiovisual, apenas auditivo, ou então no âmbito das letras, tem mudado muito. As pessoas até têm se mantido muito tempo nos jogos de videogame. Esses sim são aqueles em que as pessoas querem ficar cada vez mais tempo. Aquelas que são viciadas nisso, aquelas que interessam por esse assunto, é claro. Isso porque a vontade de jogar é atávica. É muito antigo em nós. É a vontade de vencer, por mais difícil que seja. Então, é bom que às vezes nós pensemos o que nos acrescenta essa nova era de pensamentos curtos. Será que a pós-modernidade, que é o que alguns teóricos falavam, que era você conhecer diversos e milhares de assuntos de um naco tão pequeno deles que você não compreendesse a ideia por inteiro? Vou explicar rapidamente. Você sabe que Beethoven era um compositor. Você sabe que Shakespeare era inglês. Você sabe que Romeu e Julieta era queijo com goiabada. Ou seja, você não tem uma compreensão completa sobre nada, mas sabe um pouco de cada coisa. E às vezes o que você sabe é um pouquinho torto. Nós temos extrema dificuldade de aprofundamento nos assuntos. E o que nos interessamos, na verdade, é em saber um pouquinho mais sobre a vida de cada um que nos serve. Pode ser uma estrela internacional ou nacional,
Ou pode ser aquele amigo de anos que nós não vemos pessoalmente há muito tempo. Na Grécia Antiga, nós tínhamos os deuses. Os deuses gregos, eles eram bem humanos. Eles traíam, eles odiavam, eles amavam. Eles tinham todos esses sentimentos que a humanidade tem hoje em dia. E as pessoas se uniam em torno da fogueira para ouvir histórias desses deuses que, na verdade, se aproximavam muito àquilo que nós vemos na novela das 8 hoje em dia. Tramas e tramas e tramas e tramas e tramas. Também no teatro grego, as pessoas viam isso. E nós continuamos com esses mesmos sentimentos, querendo saber das mesmas coisas e nos interessando de novo sobre esses mesmos assuntos. Só que agora, em pequenas pílulas. Nós não ficamos mais 2 horas ouvindo. É como se o mundo tivesse milhares de contadores de história e milhares de peças de teatro acontecendo ao mesmo tempo. E nós ficamos caminhando, olhando um pouquinho de um pouquinho de outro, um pouquinho de cada outro. Sabemos um pouquinho de cada coisa. Mas no fundo, a gente não sabe nada mesmo.